Estamos ainda numa série conversando sobre vocação e já foi falado extensamente sobre alguns assuntos específicos, né? E eu gostaria de abordar hoje, ainda dentro desse assunto, o tema que o Bruno começou falando aqui, e o texto que ele leu, João capítulo 5, quando ele fala que o Pai... melhor assim. Quando ele falou o texto de João 5, quando o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E essa postura de Deus, de procurar, ela é uma demonstração de uma postura ativa. Porque, em contraste com, por exemplo, os deuses pagãos, que eles estão sempre em uma posição onde o ser humano deve buscá-lo, o nosso Deus, o Deus bíblico, ele tem uma iniciativa de procurar aqueles que o adorem. E quando ele fala sobre espírito e em verdade, ele está falando sobre uma adoração em uma natureza correta. Porque o autor do Evangelho, ele fala que é importante nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E é justamente essa a natureza que ele compartilhou conosco ao soprar do teu espírito em nós. Então existe esse formato, ou esse canal correto de nós nos apresentarmos a Deus. Esta é a adoração que ele procura. O texto vai dizer que ele está observando os moradores da terra, os habitantes da terra, à procura daqueles que estão de acordo com o teu espírito e com a tua palavra e a tua verdade. E abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Na verdade, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O senso, quando nós falamos sobre vocação, a gente sempre pensa naquilo que nós temos que fazer. Ou qual é a função que Deus tem para mim, né? O que eu tenho que fazer diante de Deus, qual é o meu chamado, e às vezes a gente fica confuso se a nossa vocação ela tem um caminho estritamente eclesiástico, né? Se o chamado de Deus para mim é operar exclusivamente dentro de uma estrutura igreja, e às vezes a gente confunde como se no mundo, o meu trabalho, sendo no banco, sendo numa mecânica, sendo em qualquer área da sociedade, a gente às vezes fica naquele conflito se isso é de Deus, o meu chamado é para atender pessoas aqui e ficar explicando sobre alguma demanda específica. E a gente sempre tem uma tendência a acreditar que Deus observa mais aqueles que atuam dentro da igreja. Só que o texto de Gênesis diz que Deus colocou o homem em um lugar específico. E esse é um termo muito importante, porque antes de nós tratarmos sobre o que fazer com uma vocação, com o que Deus nos designou, é mais importante nós nos atentarmos para onde estamos. Porque Deus colocou o homem em um lugar específico. E nesse lugar ele disse para que o homem deveria guardar e cultivar o jardim. E aqui existe uma diferença. Na verdade, são conceitos que se complementam, né? Cultivar e guardar. Quando Deus coloca o homem para cultivar o jardim... Obrigado, Brisa. Quando Deus coloca o homem para cultivar, ele está justamente numa posição entre preservar a ordem e o funcionamento que Deus previamente estabeleceu para aquele lugar. O jardim é um lugar no Éden. Então existia o Éden e Deus plantou um jardim naquele lugar. E a função do homem é preservar aquele jardim que existia dentro de um contexto maior, o Éden. Por quê? Porque existia já uma operação do erro em torno daquele jardim. Tanto é que em Gênesis 3 nós vamos ver a aparição da serpente, né? E a serpente ali, ela é mais do que uma cobra falante. Ela é um ser, ela é uma operação do erro que acontece em torno.
Amém. A serpente que está circuncidando, que está em torno, circuncidando, né, em torno do jardim, ela é uma operação do erro que tem, digamos assim, a função de desordenar o lugar, de provocar algo que traga uma desordem àquela ordem que Deus estabeleceu. Por quê? Porque ela é um ser rebelde. Então, o homem tem uma posição, e dentro dessa posição ele tem uma função. E dentro dessa função que ele vai exercer, ele cultiva e ele preserva. Por isso que aqui não existe a diferenciação entre o sagrado e o secular. Quando você está posicionado dentro daquilo que Deus falou, a partir de uma ordem que Deus estabeleceu, então você flui naquilo que Deus te designou para fazer. Então, o primeiro senso que nós precisamos de ter para entendermos vocação é um senso de posição, de lugar. Porque, eu ia falar isso mais à frente, mas Isaías, no capítulo 6 de Isaías, diz que quando Isaías viu o trono de Deus, quando ele teve uma revelação, quando ele contemplou os céus abertos, ele teve uma visão no templo, surge uma pergunta: a quem enviarei? E qual foi a resposta de Isaías? Alguém lembra? Ele disse: eis-me aqui. Ou seja, ele assumiu uma posição. Eu estou aqui. Quando Deus viu, então vá. E Deus o comissionou e o designou para ir. Então, mais do que ele fazer algo, ele primeiro assumiu um lugar. Lugar este que foi perdido. Então, se nós caminharmos um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Então, mais uma vez, nós estamos afirmando que, mais do que o que você vai fazer, Deus quer saber onde você está. Porque a premissa, ou o princípio de nós agirmos em nome do Senhor, ele parte sempre de uma relação. Ele não parte apenas de uma obtenção de conhecimento, ou do quanto você conhece sobre teologia, do quanto você conhece sobre as línguas em que as escrituras foram escritas, mas ele parte de um princípio da relação. Porque é isso que o homem deveria cultivar no jardim. Se você observar, o texto começa falando que homem e mulher ouviram os passos do Senhor no jardim, no período da viração do dia. Ou seja, existia um encontro em um tempo determinado, específico, a viração do dia, o Senhor caminhava pelo jardim para se encontrar com o homem. Isso é tão interessante porque quando você vai ver o relato de Caim e Abel, e quando eles trazem as suas ofertas, a Bíblia fala que chegou o tempo de eles trazerem as suas ofertas. Ou seja, existia uma espécie de liturgia onde um tempo específico o homem se encontrava com o Senhor. E nesse encontro ele apresentava suas ofertas, ele de certa forma ele apresentava os frutos, apresentava o seu trabalho, o seu culto a Deus. Então esse é o ponto primordial, um ponto de relação, de conhecimento, de saber quem é. Por isso que quando o Bruno leu João 5, ele fala sobre natureza. Adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E quando o homem ele sai desse lugar, ele tem uma posição específica que ele deveria guardar e cultivar. Mas por algum momento ele resolve se esconder. E ele se esconde entre as próprias árvores do jardim que era para ele cultivar. Ou seja, aquilo que ele deveria exercer autoridade sobre, agora aquilo o domina. Tá entendendo? Porque Deus o comissionou para cultivar e exercer domínio, governo sobre toda a criação. Mas agora a criação que o domina. Nós vemos isso muito claro em Romanos capítulo 1, quando Paulo vai falar que a criação ela expressa de maneira única, ela expressa de maneira verdadeira e é indesculpável o homem não considerar o que a criação está pregando. Porque o que se pode conhecer de Deus é visto claramente em tudo que foi criado.
Então, quando o homem está em um lugar onde ele se depara com aquilo que Deus criou, aquilo ali já é uma manifestação da própria natureza divina. E o homem não tem desculpa para ele não se prostrar e adorar a Deus. Mas Paulo vai dizer que o pecado fez com que o homem o quê? Ao invés de adorar a Deus, ele foi naquilo que foi criado. Ou seja, agora ele se perde entre as árvores do jardim. E o Senhor diz, onde você está? E é como se o homem estivesse respondendo, eu estou atrás das telas, eu estou atrás do dinheiro, eu estou atrás do meu egoísmo, eu estou atrás das minhas... Eu estou escondido. Porque eu perdi um ponto da relação. Porque eu perdi aquele lugar onde eu deveria guardar e onde o espírito era que dominava a vida. Agora não, agora existe uma batalha interna. Gálatas vai falar sobre isso, que a carne e o espírito eles estão constantemente militando um contra o outro. Então, quando o homem ele desobedece um lugar onde ele estava guardando uma posição, agora ele cria uma outra natureza de relação. Porque agora ele também ouviu a voz da serpente. Então ele não mais ouvia somente a voz de Deus. Quando ele ia se relacionar com o Senhor, a viração do dia, agora ele também tem uma outra voz que diz, você não precisa. Porque a sugestão da serpente é justamente, se você comer, você também será como Deus. A sugestão é justamente, você tem a capacidade de viver sem o Deus. Você pode estabelecer a sua própria ordem, você pode estabelecer a sua própria forma de cultuar, você pode erguer o seu próprio império, você pode erguer a sua própria torre, como foi com Nimrod na Torre de Babel, e ele cria um lugar onde agora ele vai buscar a divindade. Preste atenção, quando nós falamos que Deus busca, Deus tem uma postura ativa. Agora o homem na Torre de Babel, ele tem que ir, criar uma torre para que ele possa tocar os céus e o seu nome se perpetuar pela terra. Percebe a troca de valores e como isso vai confundindo? Irmãos, nós vivemos uma era onde a sugestão ela é talvez o princípio da mentira. Porque existe uma verdade absoluta e nós cremos nisso. Mas a mentira nem sempre ela é oposição a essa verdade, mas ela é uma sugestão de questionamento sobre a verdade. Ele não necessariamente vai dizer, o Bruno está com uma blusa verde. Não, aquela blusa é amarela. Mas ele vai sugerir, será que você não está vendo errado? Será que você não pode ser daltônico? Será que... Aí você vai começar a pensar que você pode ter algum probleminha. E aquilo vai te interiorizando, ou seja, é uma sugestão que ela vai confundir a sua maneira de pensar e vai fazer você questionar aquilo que Deus já falou. Deus disse, não coma. Mas sim. Então, essa era da relativização das coisas, essa era das sugestões, essa era onde nós não sabemos afirmar nem quem somos. As pessoas hoje elas não conseguem definir quem elas são. Se você pegar qualquer vídeo na internet, às vezes esses debates, né, entre um e outro, entre um lado mais radical e o outro, aí ficam perguntando o que é uma mulher? O que é um homem? São coisas que para nós são óbvias. Só que quando você vai ver a resposta de alguém, você vê que existe um malabarismo com as palavras e um tanto de sugestão e que você começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Meus queridos, isso vem desde os tempos bíblicos, desde o Gênesis, desde o princípio. O Bruno falou isso semana passada, e o princípio ele nos explica muita coisa, né? Para você entender o fim, você tem que entender o princípio. O princípio das Escrituras ele explica o fim. Você não consegue entender um fim se você não conhecer o Gênesis. E isso é tão interessante porque isso afeta a nossa forma de cultuar a Deus. Porque, como eu disse, nós não estamos numa bolha onde essas coisas não nos atingem. Esse não foi o propósito da criação. O propósito da criação era um jardim plantado no Éden para que a expressão que tinha naquele jardim ela fosse perpetuada por toda a terra. Assim foi quando Deus
escolheu a nação de Israel como um reino de sacerdotes para que o seu nome fosse expandido por toda a terra. Então existe um ato de cultivar aquilo que Deus tem interiorizado entre nós, para que isso possa ser diluído no meio da sociedade, para que seja diluído na criação, para que as pessoas possam ver a criação como uma pregação, como uma expansão, como uma manifestação do Deus vivo. O Salmo 19 vai dizer que um dia diz a outro dia. A criação ela tem essa habilidade, essa capacidade de entoar algo que nos afeta. Só que nós perdemos um ponto. Como nós falamos que quando Adão se esconde, ele perde um ponto da sensibilidade. Agora ele não é um ser mais sensível à voz de Deus. Agora ele é sensível aos seus sentidos. Porque ele vê que ele estava nu. Ele percebe o seu próprio corpo, ele percebe o seu próprio eu e ele perde um olhar contemplativo. Então a sensibilidade que ele tinha para contemplar o santo, o sagrado, agora ele tem para perceber o seu próprio pecado. Então o pecado agora ele vai mexer com as estruturas mais internas do homem, que faz com que ele perceba a realidade completamente distorcida. Ele vai ver as coisas a partir dele mesmo. E ao decorrer da história, nós vemos os homens criando estruturas que vão sempre favorecer a ele mesmo. O iluminismo é uma capacidade de o homem... O iluminismo é uma capacidade do homem pensar sem Deus, porque agora a luz divina brota na sua própria cabeça, o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento. E quando nós falamos da luz, se você abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 5... diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. Deus chamou a luz dia. Deus chamou a luz dia. O princípio do chamado é você atrelar ele a um propósito. Deus criou a luz, haja luz. E a luz ele chamou de dia. Você foi criada para um propósito, para o ser dia. E o ser dia é justamente para você organizar a criação entre o dia e a noite. Deu para entender isso? Deus, quando ele chama, ele dá um sentido. Então, quando Deus te chama, ele tem um sentido para a sua vida, mesmo que no primeiro momento você não o compreenda. Jeremias capítulo 1 diz que Deus chamou um menino para ser profeta para as nações. E Deus falou assim, eu te escolhi desde o ventre materno, desde antes de você conhecer, desde antes de você existir, eu já te conhecia. E o designei para profeta das nações. E quando Jeremias ouve esse chamado de Deus, ele questiona, mas eu sou só um menino. Deus diz, não diga que eu sou só um menino, porque eu te designei como profeta. Muitas vezes nós queremos condicionar um chamado de Deus à nossa capacidade de realização. A gente sempre vai medir pelo quanto eu sou capaz de fazer. Se Deus chamou, a gente vai primeiro tentar adequar aquilo ao que eu tenho como habilidade, mas eu não sei executar isso. E é justamente esse o lugar onde nós nos perdemos. Esse é o lugar onde nós nos escondemos. Porque nós vamos nos deparar com a nossa natureza impossibilitada de agir diante daquilo que Deus colocou diante de nós. Porque quando Adão escuta, ele vai esconder, porque ele vai assim, agora eu não estou apto mais. E isso é justamente porque nós queremos adequar aquilo que Deus falou à minha capacidade de realização. E é justamente o contrário, quando Deus chama, ele diz, não diga que eu sou só um menino, porque é o Espírito que vai formar um homem capaz de realizar aquilo que Deus o chamou para fazer. É o Espírito que molda. A palavra para espírito no hebraico é ruach hakadosh, e no grego ela é pneuma, né? Que é justamente um ar que ele preenche as suas estruturas, ele dá forma a um objeto, ele dá forma às coisas. Então o Espírito é justamente aquilo que vai te formar. Por isso que Nicodemos ele não entendia o que o Senhor estava falando com ele.
Porque ele primeiro pensa, mas como voltarei eu para o ventre da minha mãe? É justamente ele tentando pegar uma palavra que vem do Espírito e adequar ao mundo que ele conhecia. Está entendendo isso? E quando nós pegamos as verdades bíblicas, pegamos o Evangelho e vamos tentar construir ele, a imagem do homem moderno. Alguém já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? E ele não é justamente isso, um homem, um malfeitor que ele quer utilizar da Bíblia para controlar uma sociedade apocalíptica? Claro que tem toda a ficção do filme, mas o princípio eu fico pensando, as pessoas elas vão às escrituras com um olhar carnal. Quando você vai até as escrituras sagradas e quando nós temos um olhar carnal sobre ela, nós nunca vamos compreender a profundidade do que Deus está nos dizendo. Os homens mais relevantes da Bíblia, todos eles tiveram uma experiência marcante com o Senhor. Antes de desempenharem o chamado que eles foram designados para fazer. Todos eles. Todos eles tiveram uma mudança, se submeteram a uma mudança radical na sua vida. Abraão, no primeiro momento, ele era um homem relevante na sua cidade, no meio que o cercava. E o chamado de Abraão é para ele romper com tudo aquilo e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. E no meio desse processo, Deus muda o nome dele e ressignifica toda a vida dele, toda a existência dele. Você não será mais um homem exaltado como você era, agora você será pai de muitos. Moisés foi um homem que foi formado no Império Faraônico. Muitos dizem que ele seria talvez o sucessor de Faraó. E Deus o chama para ir para o deserto, para ele viver uma experiência que ele jamais imaginaria na vida dele. E ele vê uma sarça se consumindo e ele vê uma sarça pegando fogo e ela não se consumia. E ele ficou abismado com aquilo e Deus o chamou. Então todos esses homens, eles tiveram uma experiência espiritual, uma experiência religiosa que condicionou toda a vida deles. Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer assim que o evangelho que ele recebeu para pregar não foi dado a ele por homens, por carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito que o revelou. Porque, meus queridos, se nós não tivermos uma experiência marcante com o Espírito, se nós não tivermos uma experiência marcante com o Deus vivo das Escrituras, com essa realidade de Deus, a nossa teologia não será suficiente. O nosso conhecimento não será suficiente. Os nossos rituais não serão suficientes. Não será suficiente. O nosso dinheiro não será suficiente. Não será suficiente para os dias que virão. Se Noé tivesse pensado assim, ele jamais teria construído uma arca. E Noé era um agricultor. Ele não era um carpinteiro para construir uma arca. Então não pense, eu não tenho condições de fazer isso. Porque Deus chamou um homem agricultor e falou assim, construa um barco gigantesco. E nunca tinha chovido na terra ainda. Que vai chover e vamos inundar e Deus vai destruir e começar de novo. Deus pode nos chamar para coisas improváveis, para coisas que nós jamais imaginaríamos que iríamos fazer. 12 apóstolos, 12 homens, e na verdade eles são adolescentes, pré-adolescentes, não sei, mas no contexto judaico, todo discípulo, quando ele seguia um rabino, ele estava ali justamente nessa transição entre a infância e a adolescência. Na verdade, no judaísmo nem existe infância, né? Não existe adolescência. Existe a fase da infância e você para a fase adulta, depois do bar mitzvah, né? Então, quando a criança ele faz os seus 13 anos, ele já é introduzido numa instrução da Torá e a partir dali ele já constrói a vida adulta dele. Então, muito provavelmente, os discípulos de Jesus eram esses adolescentes e crianças que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E hoje nós estamos aqui falando deles. Mas era porque eles eram homens instruídos na Torá? Paulo falou assim que todo o conhecimento que ele tinha, ele o desprezou. Não no sentido de que aquilo não tinha nenhum valor, mas com o significado que ele apoiava o seu conhecimento, não tinha valor. Ele teve que desconstruir tudo que ele tinha. E quando ele coloca a luz do Espírito, aí ele corre até risco de morte. Porque os judeus começaram a chamar ele de blasfemo.
Os judeus esperavam um Messias que se apoiasse na teologia que eles tinham sobre o Messias. E até hoje é assim. Os judeus esperam um Messias que se encaixe na teologia deles. Porque eles não conseguem ler, quando Paulo diz, quando eles vão ler as Escrituras, existe um véu que impede eles de acessarem uma revelação bíblica. Mas Jesus, quando ele morre, o véu do templo se rompe. E esse acesso é disponibilizado. Então, entender vocação tem que entender lugar. Onde estamos. Ser formado pelo Espírito, precisamos de entender lugar. Onde eu estou, que eu possa ouvi-lo, me relacionar com ele. E essa é a pergunta que ecoa ainda nos nossos dias. Onde você está, Adão? Porque você percebe que Deus ele não apontou o pecado de Adão no primeiro momento. Ele não falou, Adão, você comeu do fruto? O que você fez? Ele primeiro perguntou, Adão, onde você está? E nós às vezes nos prendemos no legalismo de dizer, o que você fez? O que você está fazendo? E muitas vezes a gente só precisa de chegar e falar, vamos voltar. Sabe? Vamos voltar. Nesse lugar a gente consegue conversar. Porque se tem alguém na lama, no pecado, no erro, você ficar ali apontando, tá vendo? Você tá aí, eu falei que... Vamos fazer um caminho de volta. Vamos restaurar. Vamos nos conectar do lugar que nós caímos. Sabe, quando Pedro ele sai do barco e ele vê Jesus e ele fala, eu posso ir até você? Aí ele fala, pode vir. E ele começa a andar sobre as águas. E no momento que ele cai, Jesus o toma novamente do lugar onde ele caiu e diz a ele, homem de pouca fé. Queridos, fé não tem a ver com pensamento positivo. Fé não é uma crença interna que você vai... Sabe aquela coisa da lei da atração que você vai ficar ali mentalizando. Mas a fé, ela é um firme fundamento. Ela é uma consolidação. A fé, ela é uma rocha firme. Então, aquilo que nós não podemos ver existe de maneira concreta. Ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. E quando ele fala sobre fé, ele fala assim, você não teve fé o suficiente para andar, porque se ele tivesse fé para andar sobre as águas, ele saberia que aquelas águas elas se tornariam um firmamento. Porque Jó vai dizer que Deus estabeleceu as colunas da terra, o firmamento. Existe algo concreto onde a terra se apoia. Sabe, o que eu estou dizendo é que a fé ela não é abstrata, ela é real. Acessar a fé é entender a realidade do outro lado. Do lado que nós somos criados, do Espírito e da verdade. Por isso que às vezes a gente fica confuso e pela nossa confusão e por às vezes achar que mas é demais, a gente se conforma com o lugar que nós estamos. E por nós nos conformarmos com o lugar que estamos, nós fazemos folhas para tampar aquilo que nós achamos indigno de pensar, de viver. Aí o homem cria estruturas. Então Deus está te chamando de fora das árvores. Venha para o lugar que você estava. E o homem se escondido. Onde você está? O que você está fazendo agora que você não está aqui? Para a gente compartilhar do que você fez hoje. Eu tenho mais coisas para revelar a vocês. Mas eu vou ficar aqui, Senhor, porque eu sou indigno. Eu vou ficar aqui porque às vezes é mais confortável, é chato ficar indo todo domingo, cansa, o som todo dia do trabalho de montar. Mas eu não quero reduzir essa mensagem, meus irmãos, a esse lugar que nós estamos aqui. Porque aqui é muito bom, é muito confortável.
Mas amanhã, quando o boleto vencer, amanhã, quando a gente tiver os desafios diante de nós, as importunações desse mundo que jaz do maligno, amanhã, quando a serpente vier sugerir coisas a nós, você precisa de Deus. E quando você falar, eu vou fazer assim, ele não vai ver. Eu estou aqui, essa folha vai tampar o que eu estou fazendo. E você vai lembrar dessa voz. Onde você está? Meus irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que os dias estão cada vez mais próximos da manifestação do Messias sobre a terra. Eu estou cada vez mais convencido porque a humanidade, ela não se comporta mais de uma maneira natural. O pecado, ele está assumindo, ele está escalando em níveis assustadores. Quando eu citei sobre Noé, era justamente a realidade da época. Existia um nível assustador de pecado, onde Deus observou aquela realidade e disse, eu vou intervir. E nós estamos diante de cenários onde as pessoas não se assustam mais com os níveis de pecado que existem. O homem está obstinadamente pecando sem nenhum tipo de temor a Deus. As pessoas estão usando as escrituras. Outro dia eu vi um vídeo de um homem dizendo que o inferno não existe. Que é impossível Deus julgar um homem, condenar um homem ao inferno. É impossível. O homem falou isso. Eu não consigo imaginar um Deus condenando alguém. E é o que eu digo sobre leituras carnais. Tem até tem um nome desse, né? Mas não é dele que eu tô falando. Sabe? A filosofia, ela entrou na vida da igreja. A sugestão, o pensamento, a racionalidade, a razão. Não é possível você se pautar nas escrituras apenas pela razão. Porque você nunca vai entender o que Isaías viu se você for buscar uma explicação racional. Você nunca vai entender João 17, quando os discípulos sobem o monte e veio Cristo transfigurado com Moisés e Elias do lado dele. Isso a razão, a filosofia não explica. Não tem como. Você não consegue entender as visões apocalípticas de João? Não tem como. A filosofia grega não explica. A racionalidade do homem não explica. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque Jesus falou muito sobre a tradição que os homens preservavam. Vocês anulam a verdade de Deus para preservar a tradição de vocês. E por isso que vocês não conseguem vir a mim. Ele fala, vocês buscam no livro as palavras de vida eterna, mas vocês não vêm até a mim. Vocês buscam as justificativas do livro, vocês têm a Torá, vocês buscam nela a verdade, mas vocês não vêm a mim, porque ele fala de mim. O livro fala de mim. Yeshua estava falando para eles. Jesus estava falando para eles, o livro fala de mim, ele aponta para mim. Eu sou o verbo encarnado. E eles não conseguiam sair. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui, porque esse texto não estava no script. 1 é 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo está justamente falando sobre o comportamento que ele tinha em meio a esse mundo mau. E quando ele fala sobre fortalezas, que as armas que eles utilizavam não eram armas segundo padrões humanos, mas poderosas para destruir fortalezas. Aqui ele está falando sobre uma estrutura de pensamento. O termo no grego aqui, ele fala sobre uma estrutura de pensamento que ela é protegida por fortalezas mentais. Ou seja, é uma pessoa que ela acredita numa mentira como se fosse uma verdade. E ela protege aquela forma dela de pensar com muros muito altos, que impedem ela de acessar o conhecimento de Cristo. Ela não consegue acessar o conhecimento da verdade porque ela blindou, cauterizou a forma de pensar dela. E Paulo fala, nossa luta é contra esses lugares. Ele falou, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. Ele está falando sobre uma estrutura que rodeia o pensamento dos homens, impedindo esses homens de acessarem o conhecimento de Deus. Onde isso se relaciona com vocação? Porque nós temos a nossa vocação individual, mas existe a vocação coletiva, que é quando a igreja se levanta para destruir esses lugares. A igreja tem um poder coletivo de manifestar a realidade de Cristo contra essas pessoas, contra esses lugares. Pessoas que vivem influenciadas por uma mentira e caminham sobre a terra como se não tivessem propósito. Lembra quando Deus criou e haja luz e a luz chamou o dia? Existe um propósito para a luz existir. É iluminar. Você não pode colocar uma candeia debaixo da cama. Ela tem que ficar no alto do monte para iluminar. João Batista dizia, ele era uma chama que ardia e iluminava. Por isso que essa mensagem não é para nós que estamos aqui, ela tem que se expandir. Ela tem que penetrar os lugares da sociedade, penetrar a nossa casa. Só que nós não fazemos isso utilizando armas humanas. Nós não lutamos contra carne e sangue. A igreja precisa de amadurecer para uma realidade espiritual que existe, está diante de nós, constantemente. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para isso e pregamos o evangelho que vai nos fazer bem-sucedidos amanhã e depois. E pregamos o evangelho do dinheiro, a gente fala mais de mamão na igreja do que de Jesus. A gente sempre condiciona o nosso sucesso ao que mamão vai nos dar. A gente sempre condiciona a prosperidade a ter mais dinheiro. Não estou dizendo que nós não possamos ter. Na verdade, eu oro todos os dias para que Deus prospere o trabalho das minhas mãos. Eu oro todos os dias por isso. Senhor, é honroso, é dever do homem trabalhar, exercer a sua vocação. Por mais que às vezes não estejamos no lugar onde gostaríamos de estar, mas faça com decência e faça como sagrado. O jardim no Antigo Oriente, quando você vai ler algumas literaturas antigas, literaturas, por exemplo, babilônicas, textos que eles se comparam ao período das Escrituras, jardim, eles sempre eram tidos como um espaço sagrado para uma divindade. Então, quando Deus planta um jardim no Éden, outras culturas também tinham essa figura do jardim inseridas no seu contexto. E o jardim, ele é considerado um espaço sagrado. Quando ele fala para cultivar esse lugar, é para cultivar e manter o sagrado. E manter a moral daquele lugar, a pureza daquele lugar. Todos nós temos um jardim para cuidar. Todos temos uma casa, um trabalho. E trate o seu lugar de trabalho, a sua casa, como um lugar sagrado. Onde Deus vem te encontrar, onde Cristo vem te encontrar ao final do dia. Onde Ele vem te encontrar ao final de um período de tempo. Talvez seja o tempo de Deus encerrar algumas coisas hoje e começar outras. Mas saiba fazer isso a partir de uma relação com Deus. Saiba entender esse tempo a partir de uma relação com Deus. Paulo fala para nós aprendermos a discernir os tempos. Não andar como nécios, não andar como pessoas que são imaturas para entender os tempos que Deus está movendo sobre a terra. As Escrituras, elas estão diante de nós e existe uma possibilidade de nós entendermos o que Deus está fazendo. Ele fala, vocês são hábeis para entender quando vai vir chuva.
Vocês podem olhar para o tempo e falar, vai chover, mas vocês são tardios em entender quando será a manifestação do Filho do Homem. Sabe quando Daniel se propõe a orar e ele se humilha para entender os tempos de Deus, ele se humilha para entender o que Deus estava fazendo. Um anjo é enviado até ele. Assim, eu vim, Daniel, para te explicar as coisas que irão acontecer. Então existe um favor de Deus sobre tudo isso. Existe um favor do Senhor para nos empurrar para um lugar mais profundo, para um lugar de encontro. Nesse lugar, nós encontramos quem somos. Nesse lugar fica mais claro, fica mais fácil, é mais leve. Os nossos fardos podem ser deixados de lado. Ele falou, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, cansados, o meu fardo é leve e suave. Amém, irmãos? Amém. Feche os olhos. Feche os olhos e concentre-se. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo possa vir nas nossas estruturas mentais e romper com fortalezas que erguemos ao longo da nossa vida, com estruturas de pensamentos que mantemos firmes e que talvez não provém do Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito faça isso agora na vida da igreja, Senhor. Nós oramos para que o Espírito possa trazer o convencimento, para que o Espírito possa realizar a Sua obra com liberdade no nosso meio, Pai. Eu oro para que estruturas possam ser derrubadas, para que templos que erguemos, como o Senhor falou com os discípulos quando eles se orgulhavam do templo que estava construído sobre Israel, Ele diz, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu vou reerguer um novo. Que o Senhor faça isso, Pai, que o Senhor possa reerguer dentro de nós algo que glorifique o Teu nome, algo que aponte para o Senhor, algo que esteja de acordo com a Tua verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, para essa última virada do relógio. Que o Senhor nos ajude, nos proteja, Senhor. Livra a nossa casa do mal. Livra a nossa família, livra os nossos filhos, Pai. Que o Senhor nos preserve na palavra do Senhor. Que o Senhor preserve a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor preserve esses lugares saudáveis no Espírito, Senhor. Que o Senhor preserva-nos das heresias, Pai. Preserva-nos do conhecimento maligno que tem se perpetuado no meio dos seus, Deus. Que o Senhor ajude o Teu povo, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.